Bom, obrigada pela gentileza, Obrigado. ministro, de conversar aqui com a gente. Como nós estamos num evento de descarbonização, mirando o verde, todos esses assuntos do meio ambiente do Brasil, existem umas medidas mais recentes de trazer uma segurança para quem vem de fora e investir no Brasil, que é uma espécie de um seguro cambial. Isso. Para quem isso é feito e por qual motivo a escolha de mirar investimento no verde aqui no Brasil? Bom, primeiro que não dá para fazer uma coisa geral, você tem que fazer uma coisa com foco. E nós decidimos focar na nossa maior vantagem competitiva, que é justamente a transformação ecológica. Nós temos vantagens de fazer isso. Segundo, que o investidor de longo prazo, quem vai investir em transformação ecológica, precisa de um horizonte de 15, 20 anos. E às vezes ele fica com medo de, por alguma razão, enfrentar no momento em que ele está sacando o recurso, uma volatilidade do câmbio. Então nós vamos criar um produto que não é um swap, no seguinte sentido, não é uma venda futura de dólar para alguém, que é como funciona hoje. É um seguro contra um risco de alta volatilidade. Então você trabalha numa banda, ao invés de trabalhar numa troca, né, de tanto por tanto, você trabalha numa banda. E é um seguro. Ó. Se a volatilidade passar de um determinado limite, eu te garanto o câmbio num patamar razoável. Entendeu? Trazer alguma estabilidade, alguma previsibilidade para quem olha para o Brasil sentir-se seguro e investir. E isso é focado no verde, no desenvolvimento para a economia verde. Nós temos que fazer uma opção e a nossa opção vai ser essa. Tá, perfeito. Falando um pouquinho aqui sobre... Posso trazer a Selic um pouquinho para a conversa? Mas no que diz respeito aqui à Fazenda. A gente sabe que é uma decisão que parte do Banco Central e tudo que acontece por lá, mas lógico, o Banco Central também se embasa muito no que é feito pela Fazenda. E a gente teve os últimos meses, assim, de respostas muito positivas e que trouxeram muita segurança para alguns setores do país e até elogios externos, FMI e tudo mais. De que maneira a Fazenda projeta esse cenário de taxa básica de juros daqui para frente? Porque falar em investimento verde é falar também em você ter uma taxa boa para que as pessoas consigam investir. Trabalhando num horizonte ali a curto prazo, o que vocês observam? Não, eu acredito que o debate hoje no Banco Central não é se vai cair, é quando vai parar de cair, vamos dizer assim. Que vai continuar caindo, não tem mais dúvida. Mas como eles ficam olhando algumas variáveis domésticas, mas sobretudo o juro americano e europeu, eles vão ter que fazer uma discussão técnica do que chama de taxa terminal. Até onde nós vamos? Né? Então tem muitos estudos técnicos sobre essa questão. Nós temos hoje uma diretoria mais plural do que nós tínhamos no governo anterior. O governo anterior eram basicamente pessoas que pensavam muito parecido. Hoje você tem, já até pela mudança de governo, você tem uma pluralidade maior. E eu penso que daqui para o final do ano vai ter um debate muito rico no BC, com pessoas muito qualificadas, que vão poder dar uma contribuição importante para o Brasil não errar. Ministro, a gente está aqui falando sobre o verde e se a gente pensar na época em que o senhor era prefeito, muito já era feito pensando nessas transições, como um exemplo que foi transformador para a cidade de São Paulo, que foram as ciclovias, que à época, lógico, muita discussão, nossa, como assim, vai abrir uma ciclovia aqui, mas e o trânsito, mas e o comércio? E hoje a cidade já entendeu essa necessidade. Eu quero te ouvir também sobre essa coragem de colocar em prática algumas medidas que inicialmente a sociedade pensa, putz, mas como é que a gente vai se ajeitar? E hoje, por exemplo, a ciclovia é uma realidade para a cidade de São Paulo, para fazer um gancho desses assuntos. Olha, foram mais de 400 quilômetros de corredores de ônibus e faixas de ônibus, que também é uma coisa que descarboniza, porque mesmo o ônibus sendo a diesel, quando ele está no trânsito, ele polui muito mais. Quando você libera uma faixa para ele correr, não só você estimula o uso, porque a pessoa vai chegar mais cedo em casa, como você vai emitir muito menos monóxido de carbono. As ciclovias, que é a pessoa ter um convívio com a cidade de outra natureza, né? Sem ficar enfornado no carro, o cara conhecer a paisagem da cidade e usar para lazer, usar para saúde humana, não só para o meio ambiente. Então,
é algo incrível, né, que todas as cidades europeias adotaram. Eu fui o primeiro prefeito do país, talvez seja o único ainda, que devolvia a cota parte de IPVA de carro elétrico. O IPVA é um tributo estadual, mas ele é dividido com o município, onde ele foi emplacado. Eu devolvia a parte do IPVA municipal para até hoje é assim, para todos os carros elétricos, para estimular o uso do carro elétrico. E além de devolver o IPVA, eu liberava do rodízio, para também ser um incentivo a mais. Para estimular a Para estimular a compra do carro elétrico. Então, às vezes a pessoa tinha 2 carros, uma para usar no rodízio e uma... Fala, usa um só elétrico. Você não paga IPVA e usa no dia que você quiser. Tudo isso começou em São Paulo em 2013. Porque, na verdade, o que está acontecendo agora no país começou, de uma certa forma, a acontecer em 2013 em São Paulo. E com todas as iniciativas que nós tomamos, redução de velocidade, diminuição da morte no trânsito, isso melhora o trânsito. Nós tivemos o maior incremento, a maior redução do congestionamento em São Paulo foi nesse período, pelos índices internacionais. Então era uma coisa incrível assim, que a gente estava fazendo, e que a população, aos poucos, não só entendeu, como incorporou a paisagem da cidade.